Carlos Rodrigues, Rádio Central. Bruno, boa tarde. O Guarani começa de maneira oscilante o campeonato. Um empate, uma vitória e um tropeço em casa na sexta-feira contra o Náutico. Agora vocês fora de casa mais uma vez, enfrentando o CSA, que não começou bem, né? Só um ponto nessas 3 rodadas. Queria que você falasse um pouquinho dessa oscilação do time, né? O quanto que incomoda o time não ter conseguido emplacar nesse começo. E projetasse também, né, esse compromisso contra o CSA, dificuldade, jogando aí em Maceió. O que vocês estão esperando da partida de amanhã? Boa tarde. Então, acredito que esse começo oscilante não era o que a gente pensava, mas infelizmente a Série B é um campeonato muito forte, onde encontramos também boas equipes muito qualificadas. Se eu não me engano, a equipe do Náutico perdeu um jogo, acho, só no ano. Acho que é uma equipe muito qualificada, que vai brigar por coisas grandes na temporada. Não podemos tirar o mérito da equipe deles também, apesar que a gente não conseguiu encontrar o nosso melhor jogo, fazer a nossa melhor partida, mas Série B é isso, a gente tem que já colocar a cabeça no lugar, já pensar no CSA e não podemos ficar lamentando. O que passou, serve de aprendizagem, agora é a bola para frente. A gente sabe que a equipe do CSA é uma equipe qualificada, tem bons jogadores, apesar de um começo não bom na Série B. A gente sabe que vai encontrar um jogo muito difícil, sempre é muito difícil jogar aqui. Então é entrar com humildade, respeitando a equipe deles, mas buscando nossos objetivos. Gustavo Biano, IPTV. Fala, Sávio, tudo bem? Boa tarde. Ô Sávio, vocês entrou em campo já nesta terça, mas sábado tem o derby, e você sabe que durante essa semana o Bugrino só pensa nesse jogo de sábado. E vocês, né, o que fazem, né? Qual é a receita para tentar esquecer o próximo jogo, para focar aí no CSA? Ou, de alguma maneira, né, uma pitadinha, principalmente para você que não jogou o derby ainda, você acaba pensando aí no próximo duelo, que sábado tem jogo aqui em Campinas contra a Ponte Preta? A gente sabe que derby é um jogo à parte, sabemos da importância que tem para a torcida, para o clube, para nós jogadores. Eu particularmente tenho o sonho de estar jogando derby, de estar podendo vestir a cabeça do Guarani num derby. Eu sei que é um jogo muito grande, mas eu acho que o momento é de pensar no CSA. Após o jogo, sim, virar a chave. É uma semana à parte, é uma semana atípica, um jogo muito grande que sabemos da importância. Então, no momento a gente tem que estar focado no CSA, que são pontos importantes para a gente. A gente tem que buscar esses pontos e depois do jogo, aí sim, pensar no derby. Sabemos da importância, trabalhar forte para que a gente possa chegar bem e conseguir a vitória. José Carlos Martins, Web Rádio Uma Hora do Som. Boa tarde, Bruno Sávio. Bruno, sabemos que você é um jogador essencial nesse time do Guarani, mas dentro de casa o ataque do Guarani não está funcionando, né? Foram 2 jogos, um contra o Vitória e um empate, e agora a derrota pro Náutico. O que o Guarani precisa fazer para conseguir os pontos dentro de casa? Porque fora de casa o Guarani vai bem, mas dentro de casa o Guarani atua muito abaixo do esperado. Obrigado. Olha, eu acho que, como eu já havia dito antes, eu acho que gol às vezes é um detalhe, é uma concentração a mais. Acaba que às vezes a bola não entra, mas eu acho que é normal do futebol. Infelizmente não vem entrando tanto em casa, mas geralmente temos marcados em todos os jogos. Então é continuar trabalhando, continuar buscando evoluir, sempre ouvindo o que o professor tem para nos passar, para nos corrigir. Ele sempre tem nos passado muita confiança, tem nos motivado. Então é continuar trabalhando que as coisas vão acontecer naturalmente. Isabela Sabelli, Cutati, Record TV. Sávio, tudo bem? Gostaria que você comentasse a respeito do emocional do elenco para o jogo de amanhã, o que o técnico Daniel Paulista tem passado a vocês em relação a isso desde o jogo contra o Náutico, e comentasse a importância de buscar esses pontos fora de casa. Sem dúvida é um jogo muito difícil. A equipe do CSA sempre briga na parte de cima da tabela. Não começaram bem esse ano, então a gente sabe que eles vêm tendo que buscar o resultado por estar jogando em casa. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O professor sempre tem nos passado confiança, nos motivado.
e nos corrigiram nos nossos erros. Então agora a gente pegar nossos erros que tivemos como aprendizado para que não possa acontecer de novo e continuar evoluindo. Acho que só depende de nós mesmos para que a gente possa evoluir, crescer e conquistar vitórias importantes. Então a gente vai entrar, claro que sempre respeitando a equipe adversária, mas sempre buscando nossos objetivos, que no caso seria a vitória. Regis Melo, GE. Globo. Sávio, boa tarde. O Guarani tem atualmente o segundo melhor ataque da Série B, né? Já marcou 7 gols em 3 jogos, mas tem também a terceira pior defesa, sofreu 6 gols nesses primeiros jogos. Como fazer para ter esse equilíbrio, ainda mais que vai enfrentar um time que ainda não balançou as redes no campeonato, né? O CSA ainda está tentando engatar, ainda não marcou nenhum gol. Então, como ter esse equilíbrio para esse confronto? Olha, os gols que a gente sofre, a gente não pode colocar só na conta da defesa. Eu acho que nós somos um time, é um coletivo. Quando toma gol, toma todo mundo. Quando faz todo mundo. Porque tanto na construção a nossa defesa nos ajuda, como na marcação, na hora de tomar os gols, o ataque também ajuda. Então eu acho que é um todo, não pode olhar as coisas distintas. Então a gente tem que nos corrigir juntamente com o ataque, com o meio de campo e com a defesa. Então é buscar sempre estar evoluindo. Acho que também tem pouco tempo de trabalho do professor Daniel, tem muitas coisas ainda que ele quer implantar no nosso time. Acho que isso é com o tempo. Então a gente está buscando assimilar o máximo possível tudo aquilo que ele tem nos corrigido nos nossos erros, para que a gente possa fazer um coletivo mais forte, porque com um coletivo forte o individual aparece e as coisas acontecem. Então é buscar evoluir sempre, para que a gente possa conseguir nossos objetivos na temporada. Fernanda Machado, Bugricast. Boa tarde, Sávio. Queria que você falasse sobre a sua lesão mais recente. Ela veio num momento em que você estava muito bem com a camisa do Guarani. Ela ainda influencia no seu desempenho? Olha, eu acho que assim, foi uma lesão onde me pegou de surpresa, porque não foi uma lesão comum na região que foi mais perto do tendão. Então eu tive um grau 2 num pré-jogo, praticamente um dia antes do jogo, num treino que não estava sendo tão intenso. E a previsão de volta era de 30 a 40 dias, eu voltei com 20 dias. Isso se dá muito ao nosso departamento médico também. Eu pude voltar quando o professor estava chegando. Tive um tempo um pouco menor de preparação física, mas hoje já estou apto, já estou com a minha forma física normal. Então acredito que agora tende a evoluir cada dia mais, cada jogo evoluir mais e poder ajudar mais a equipe do Guarani e meus companheiros. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Bruno Sávio. Eu gostaria de saber primeiro se você tem alguma preferência em jogar com um centroavante mais fixo ou um centroavante que se movimenta mais, se para você faz diferença isso. E também para que lado você gosta de jogar, né? Você vem jogando pela direita, e se você se adapta a jogar na esquerda, se você prefere jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ou tanto faz. Gostaria que você falasse sobre isso pra gente aí. Muito obrigado. Então, para mim não faz muita diferença o atacante ser de mais de mobilidade ou fixo. Ele fazendo os gols nos meus cruzamentos eu vou ficar feliz. Minha vida inteira eu joguei pelo lado esquerdo. Depois que eu vim para o Guarani, que eu comecei a me adaptar pelo lado direito, mas não sinto tanta diferença. Gosto de jogar ambos lados, então me sinto confortável nas duas posições, mas como eu disse, sempre antes de chegar no Guarani eu jogava mais pela esquerda. Em relação aos atacantes, eu acho que é isso, né? Qualquer um dos três, na verdade, que jogaram vai estar nos ajudando. Eu tenho certeza que os 3 atacantes que temos têm total condições de estar sendo titular. Eu acho que é uma briga muito saudável ali na frente. E a gente sabe que quem estiver jogando vai nos ajudar muito.